Olá, internauta que navega pelas páginas da TV O Tempo. Um grande abraço a você. Uma instituição com quase 50 anos de existência que trabalha para melhorar a qualidade de vida dos mineiros. O Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social do Governo de Minas Gerais. Atua em todas as regiões do estado e seus programas atendem as mais variadas faixas da população. São crianças, jovens e idosos, todos beneficiados com iniciativas como o Vita Vida, o Vozes do Morro e o Digna Idade. Para falar sobre esses e outros programas sociais, está aqui conosco a presidente do Servas desde 2003, Andréa Neves. Bem-vinda. Obrigada. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Legal, prazer recebê-la também. A gente vai bater um papo bem legal. Combinado. Conosco também participa desta edição de O Tempo Entrevista, a editora adjunta de cidades do jornal O Tempo, Renata Nunes. Bem-vinda, Renata. Ok, obrigada. Vamos conversar com a Andréa hoje, saber aí as novidades, o futuro, com essa saída dos Servas, como fica a vida de Andréa Neves. Sem dúvida nenhuma. E Andréa, eu começo fazendo a seguinte pergunta: qual é o alcance, em termos populacionais aí, desse programa dos Servas que você está à frente desde 2003? São 7 anos à frente desse trabalho. É verdade. É um trabalho que tem sido construído aos pouquinhos e que hoje eu acho que de alguma forma nos enche até de muita surpresa de perceber que a gente conseguiu abraçar em tão pouco tempo tantas pessoas. O Servas hoje tem uma série de programas, todos eles muito diferenciados. E eles nos permitem hoje estar presente em praticamente todos os municípios de Minas, em todas as regiões do estado. Trabalhando, como você disse, com públicos muito diferenciados, que vão desde os idosos até as crianças recém-nascidas. Quer dizer, é um desafio muito grande, porque conseguir desenvolver programas sociais ainda é um desafio no Brasil, né? Eu acho que é. E eu acho que é um trabalho que requer, antes de tudo, persistência. E eu costumo sempre falar, costumava falar, porque eu acabo de me licenciar da presidência do Servas, de que tem uma questão que a gente não pode esquecer nunca, de que a gente não está trabalhando com números, a gente não está trabalhando com estatística. Todas as nossas ações são voltadas para pessoas reais, para pessoas que têm histórias reais. Nós estamos falando e lidando com pessoas que têm uma vida real. Então, cada vez numa reunião, quando alguém comemorava de alguma forma um número, eu sempre procurei alertar muito nesse sentido, e me alertar principalmente, Nossa meta não é diminuir estatística. Nossa meta é ajudar as pessoas de verdade. E qual o retorno que você tem, por exemplo, André? Você sempre fala que as famílias que... você não está tratando com uma pessoa só. Você está tratando em creches, hospitais, enfim, com pessoas que precisam desse apoio, precisam dessa assistência. Na verdade, qual que é o retorno? E essas pessoas têm famílias, algumas, grande parte. Como é que é o retorno dessas famílias, de uma mãe que tem um filho, por exemplo, num programa como Valores de Minas? O que essa mãe, que esse pai chegam para você e dizem? Qual que é esse retorno? Olha, a gente tem, memórias, eu pessoalmente tive experiências pessoais, extremamente gratificantes e até emocionantes, digamos assim. Mas eu acho que tem uma vertente do trabalho do Servas que é importante, que é o seguinte: nós priorizamos no Servas o trabalho com as entidades sociais que atuam em Minas Gerais. Sempre me preocupou muito essa questão de que um governo começa e resolve anular ou negar a memória de todo o esforço que foi feito antes e começar do zero. Eu acho que essa é uma covardia que a gente faz com a sociedade brasileira. Então, o nosso primeiro trabalho no Servas foi manifestar um profundo respeito pelo trabalho desenvolvido pelas entidades sociais em Minas Gerais. Nós temos trabalhos, maravilhosos, representados pelas APAES, por creches, por pessoas que têm dedicado a sua vida a trabalhar a vida do outro. Eu brinco às vezes, eu já estou até me perdendo um pouco no raciocínio, de que tem gente que acredita que a gente escolhe ao longo da vida as causas às quais a gente vai se dedicar. Mas que tem pessoas também que acreditam o contrário, que de alguma forma um pouco mágica são as causas que nos escolhem. E quando a gente percebe aquilo que a gente acha que é sempre uma escolha, na verdade fomos escolhidos. Eu acredito que as pessoas que se dedicam a trabalhar na área social, de alguma forma, foram escolhidas para essa missão, para essa tarefa. Retorno. Então, esse sentimento que a gente tem, não só no fortalecimento da relação que a gente tem com as entidades, mas como você estava contando, com casos individuais,
É muito gratificante. Eu, volta e meia, na minha vida, na minha rotina diária, eu sou abordada por pessoas até no meio da rua, né, para me dizer que participaram de alguma iniciativa, de algum programa do Servas, e isso realmente para a gente é muito importante. Mas mais importante do que o reconhecimento individual, eu acho, é a certeza da parceria que nós conseguimos construir com essas outras instituições, com essas outras entidades, que essas sim, que atuam de forma permanente e concreta em todos os municípios de Minas Gerais. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria de destacar com você, a questão da parceria. É fundamental a parceria para o trabalho ter êxito, para que essas parcerias, como se diz, elas se tornem permanentes, mesmo que passe. O presidente do Servas, quem vier, vai continuar um trabalho, vai ter uma gestão avançada e contando com essas parcerias. É verdade, eu acho que você tocou nessa palavra-chave, parceria, né? Porque você veja só, nenhum governo, por mais correto, por mais bem intencionado que seja ele municipal, estadual ou mesmo federal, tem condições sozinho de dar conta ou de enfrentar a questão social, né, do tamanho, da gravidade que ela existe no nosso país. Isso não tem a ver apenas com a questão da disponibilidade de recursos, né, ou com a vontade política, como se convencionou chamar isso. Quando a gente é capaz de estabelecer parcerias, você consegue fazer com que iniciativas andem mais rápido e cheguem mais longe. E que elas, de alguma forma, criem condições para passar a existir além dos governos. Porque os governos todos passam. Felizmente os governos mudam. Essa é a beleza do regime democrático. A população ela é chamada permanentemente, né, a confirmar ou a refazer as suas escolhas, né? Mas existem políticas públicas que são de interesse da nossa sociedade que não podem ficar refém, né, de começos e términos de governo. E só as parcerias é que garantem de forma concreta condições de continuidade desses programas. Existe como quantificar quantas parcerias foram fechadas ao longo desses 7 anos? Não, eu não teria, te confesso, condições de fazer isso, porque a gente fez parcerias desde com entidades de classe, por exemplo, né, empresas até com privadas, empresas, né, privadas e com cidadãos, né, com pessoas, né, com outras, né, ONGs. Quer dizer, nós temos uma gama muito diversificada. Cada programa nosso, por exemplo, ele foi desenvolvido. A única parceria que a gente tem permanente em todos eles é com o governo do Estado. A partir daí, nós buscamos na sociedade aquelas entidades, aquelas empresas que de alguma forma guardam uma identidade com o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Fomos convidá-las a se somar esforços conosco e felizmente nós tivemos realmente uma receptividade muito grande, o que permite que em 7 anos, né, tantos programas novos pudessem se transformar em realidade. André, qual que é a linha, dentro dessa estruturação de trabalho, qual foi a meta estabelecida pelos Servas ao longo desse período? Bom, nós vamos trabalhar com idosos, nós vamos trabalhar nesta frente, naquela outra frente. Há uma discussão de projetos que serão prioritários e como é que é feita essa discussão? Queria só completar, houve a entrada da mobilização social, assim, de projetos de mobilização social maior na sua gestão? Houve. Então, são duas coisas diferentes. Veja só, como é que nós definimos e elegemos prioridade nos últimos anos? A partir de uma interlocução com a sociedade civil organizada. Primeiro, né? E segundo, com outras entidades. Vou lhe dar um exemplo. Você mencionou na abertura o programa Dignidade. Esse é um programa que me toca de forma especial. Dignidade é um programa voltado para os idosos que vivem em instituições de longa permanência, os antigos asilos. São idosos que têm já, muitos deles, o seu vínculo familiar esgotado, né? Pessoas que vivem sozinhas, já não recebem sequer visitas, digamos assim, de parentes. E esse programa nasceu a partir de uma parceria com o Ministério Público Estadual. Nós tivemos um diálogo intenso com o Ministério Público Estadual, que em 2003 tinha um diagnóstico muito duro da realidade de grande parte das entidades que existem em Minas Gerais. Nós nos organizamos e criamos Dignidade, que é um programa que atua em 3 frentes diferenciadas. Ele capacita a gestão da entidade, ele capacita os profissionais, os chamados cuidadores de idosos, né? Porque às vezes, gente, pode parecer assim, né, pequeno que eu vou falar, mas às vezes a pessoa estando qualificada, até na forma de tocar uma pessoa doente na cama, né, de como se relacionar, isso traz um conforto pessoal, né, diferenciado e que é importante, né? A questão da humanização. Também do atendimento.